Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ainda a intenção de 9 anos de falecimento de José Carlos Barvaresco, pela cura e libertação de Fábio Teixeira, pelo anjo da guarda de Fiorine Teixeira e pela alma de Geraldo Belo Mota. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 16º domingo do tempo comum. Acolhidos por Deus em sua casa, somos convidados a sentar aos pés de Jesus para escutá-lo e participar do banquete eucarístico que ele nos oferece. A liturgia nos desafia a ter a prontidão de Abraão e Sara, o coração hospitaleiro de Maria e as mãos laboriosas de Marta. Celebramos com alegria Cristo presente entre nós. Com alegria, vamos acolher o nosso celebrante. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, que Ele logo virá. Caríssimos irmãos, bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos celebrando esse final de semana o 16º domingo do tempo comum, dia do Senhor, dia de nós nos encontrarmos também como irmãos, como igreja, como família, como amigos. Aliás, ontem foi dia do amigo, né? E colocarmos a nossa ação de graça sobre o altar do nosso Deus, amém? Dá um abraço no seu irmão, diga para ele: irmão, bom dia, seja bem-vindo, uma boa missa para você. Acolhe seu irmão na fé, em Cristo Jesus. Amém? Tem alguém que vem a primeira vez? Tem alguém que está vindo a primeira vez aqui no santuário? Tem, deixa o padre, vamos acolher aqui. Deixa o padre verificar aqui, desse lado de cá. Tem alguém que levantou a mão aqui? Aqui, onde? Aqui. Qual que é seu nome, querida? Cleide, você é de onde? Jardim Ângela. E você? Jardim Ângela também. Qual é o seu nome? Joaquina. Salve de palmas para eles. Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Tem mais aqui? Quem? A senhora, qual é o nome da senhora? Terezinha? Terezinha de onde? São Lourenço. São Lourenço. Seja bem-vindo. Salve de palmas para ela. Deus abençoe. Tem mais alguém aqui? Tem alguém aqui que vem a primeira vez? Deixa ele se apresentar aqui, né? Não é a primeira vez, não. Eu sou dessa paróquia, sou o Padre Márcio. Estou brincando com ele. Padre Márcio aqui da paróquia. O que você está falando?
Bom, o Padre Márcio já conhece aqui do santuário, né? Trabalha agora vai assumir uma paróquia, né, Padre? Ali no Campo Limpo, mas é daqui do Unisalves, né? É fruto aqui do santuário também. Vamos levantar as nossas mãos, quero convidar você nesta manhã a consagrar esta missa e dedicar esta missa à sua família. Vamos colocar os nossos familiares nas mãos do Senhor e por esta Eucaristia pedir que a bênção do Senhor alcance as nossas casas. Senhor, diga com o Padre: Senhor Jesus, nesta Santa Missa, eu peço pela minha casa, eu peço pela minha família, pela conversão, pela cura e libertação dos meus familiares. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, participando desta Santa Liturgia. Por isso eu suplico, derrama sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, a graça do Espírito Santo. Eu te peço também que o Espírito Santo me ajude neste processo de conversão, que a cada dia eu seja melhor, mais santo, mais convertido, mais de Deus. Por isso, Senhor, abençoa a mim, abençoa a minha família, abençoa cada um de nós. Amém. Vamos invocar a Trindade Santa cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que, povo de Deus? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Deus é muito bom. Deus é muito bom, porque a cada momento que nos colocamos na presença do Senhor, como este agora, trazendo as nossas misérias, trazendo os nossos pecados, trazendo tantas fraquezas, Deus não se cansa de nos perdoar. É interessante que às vezes nós nos cansamos de dar o perdão a nós mesmos, mas Deus não se cansa. Às vezes nós desacreditamos de nós, mas o Senhor continua acreditando. É por isso que nós vivenciamos o ato penitencial. O ato penitencial é sim, de fato, a hora da misericórdia, da compaixão do Senhor para com cada um de nós. Feche, por favor, os seus olhos um instante. Traga agora diante do Senhor as suas quedas, suas falhas. E nós falhamos muito, irmãos. Falhamos através das nossas palavras, muitas vezes
dizemos palavras, dizemos coisas que ofendem as pessoas, que machucam, isso num contexto de família, xingamos, pecamos com os nossos olhares nos levam a certas realidades que não são de Deus. Nossos pensamentos, quando nós alimentamos pensamentos pecaminosos, falhamos, irmãos, quando nós não damos o devido tempo para Deus no nosso dia a dia, na oração. Falhamos com o Senhor quando nós não amamos o nosso próximo. Deus, tem misericórdia de nós. No início desta Santa Missa, perdoa-me, Senhor, porque eu sou pecador. Se meu povo se humilhar e orar, se buscar minha face, se humilhar, converter dos seus maus caminhos. Sim, Senhor, dá-me a graça da conversão. Ouvirei dos céus e perdoarei, sararei sua terra, diz o Senhor. Ó, vem, Senhor, sara nossa terra. Ouve, ó Pai, e torna esta nação a ti. Vem sarar a nossa terra, ó Senhor. Perdoa-nos e sara nossa nação. Nos dispomos a nos humilhar. Nos dispomos a nos humilhar e orar, E buscar sua face. Diga ao Senhor. buscar sua face, Nos humilhar, converter-se dos maus caminhos. converter-se dos maus caminhos. Pai, em tua graça, Vem nos perdoar, nos Senhor. perdoa. Diga ao Senhor, sarar a nossa terra por teu amor. Sara nossa terra, por seu amor. Ó, vem, Senhor, sara nossa terra. Ouve, ó Pai, e torna esta nação a ti. Diga ao Senhor, E torna esta fala para o Senhor, vem sarar a nossa terra, ó Senhor. a ti. Vem sarar a nossa terra, ó Senhor. Perdoa-nos e sara a nossa nação. E esta terra que o Senhor precisa sarar é o nosso coração, muitas vezes feridos, nosso coração muitas vezes sobrecarregado
de mágoas, de ressentimentos, de ódios, de vingança, um coração que não quer dar o perdão. Faça o propósito agora nesse ato penitencial de viver mais a vontade do Senhor esta semana. Faça o propósito nesse momento de não voltar aos mesmos, aqueles pecados, aquelas quedas. Faça o propósito, não pela sua força, mas pela força do Divino Espírito Santo, a não retornar nos caminhos errados por onde você andou. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor temos sempre glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória. Oremos. Coloque sobre o altar do Senhor a sua intenção, seu pedido. Coloque, como nós falamos na oração inicial, a sua casa, a sua família, as pessoas que você sabe que mais necessitam da intervenção de Deus. Rezamos pelos doentes. Nós pedimos nesta missa pela cura e a libertação do Gustavo Gonçalves. Rezamos também missa de 7º dia de Luísa Tiago dos Santos. Rezamos também pelos seus familiares. E também missa de 7º dia de Maria Pereira de Souza. Colocamos também no altar de Deus a intenção dos seus familiares. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amados, acolhamos nesse momento a palavra de Deus no ato de fé e devoção. Quero levar esta Bíblia e cantando em procissão, e feliz como quem leva a luz do céu em suas mãos. Ergo bem alta esta Bíblia,
Deus se revela em todo gesto de acolhida e hospitalidade para que praticamos a sua palavra. Nos indica as boas escolhas que podemos fazer para vivermos em perfeita união com Cristo. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sob esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão, e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passastes perto de vosso servo. Eles responderam, faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos, juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles sob a árvore enquanto comiam. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe, voltarei à tua casa dentro de 1 ano a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Palavra do Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa? 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 O que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto em seu coração, cuja língua não calúnia e não faz mal ao seu próximo, e não julga o seu semelhante. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? O que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus. Não empresta o dinheiro com usura, nem recebe o presente para condenar o inocente. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Aquele que assim proceder jamais será abandonado. Senhor, quem morará em vossa casa? Senhor, quem morará em vossa casa? Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos,
Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a Igreja. Dela fui constituído ministro, em virtude da missão de Deus, que Deus me conferiu, de anunciar em vosso favor a realização da palavra de Deus. Mistério este que esteve escondido desde as origens das gerações passadas, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste ministério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. A Ele é que anunciamos, admoestando todos os homens, e instruindo-os em toda sabedoria, para tornar todo homem perfeito em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos em pé, vamos aclamar ao Santo Evangelho. Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações, veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. Aleluia, aleluia, declaramos: Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa? 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 Estar na casa do Senhor deve ser, em princípio, o desejo, a vontade, o querer de todos nós, pelo menos os cristãos, né? Pelo menos aqueles
que se consideram filho de Deus. Padre, mas tem gente que não considera, não se considera? Tem. Muito mais pessoas que não se consideram filhos de Deus do que a gente imagina, né? Pessoas que optaram, e nosso Deus é maravilhoso, porque Ele nos fez livres, né? E muitas pessoas optaram por não servir a Deus, não caminhar com Deus, não estar na casa de Deus. Mas é interessante que, talvez seja essa também uma oração que devemos fazer constantemente, que o Senhor nos ajude a morar na sua casa, mas não morar aqui dentro da igreja, né? Não trazer a nossa cama, né? Trazer a nossa... Não nesse sentido. Mas quando nós falamos morar na casa de Deus, nós podemos entender justamente nesse outro sentido contrário, Deus morar na nossa casa, né? E isso deve ser, por isso nós usamos inclusive o termo igreja doméstica. Gente, igreja doméstica significa uma família cristã, uma família voltada para Deus, uma família aberta para as coisas do Senhor. Olha que coisa maravilhosa aqui, quando nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis, no capítulo 18, né? Essa visita desses 3 homens, desses anjos, a Abraão e Sara. Primeiro aquele acolhimento, né? O acolhimento. Interessante que porque quando chega alguém na nossa casa, a gente pega, sobretudo se a gente está na expectativa de uma boa visita, a gente pega aquilo de melhor que nós temos, né? Para servir, para acolher aquela pessoa. E que nesse momento também no livro, em Gênesis, Abraão e Sara. E nós vamos ver justamente que esta acolhida, na verdade, quem vai sair ganhando são os dois, né? Porque nós temos aqui o início de uma história, de uns fatos belíssimos lá do Antigo Testamento, de um milagre de Deus. Porque lá no finalzinho do texto, inclusive, ele vai dizer: daqui 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. Já estará com um filho. E nós estamos falando de um casal de pessoas idosas. Sara já era estéril. E nós vamos ver que este milagre de Deus, e aqui, irmãos, insisto, nós precisamos voltar a acreditar no milagre de Deus, né? Ou continuar acreditando quem já acredita. Mas nós precisamos ser aqueles justamente que buscam no Senhor, não simplesmente pelos milagres, mas ativar a nossa fé, e entender que o nosso Deus, Ele pode mesmo, e pode todas as coisas. Porque também, me desculpe, né? Mas um Deus que não cuida de mim, um Deus que não tem força, um Deus, né, fraco, que não pode cuidar dos seus filhos, eu não quero esse Deus. Eu quero um Deus que cuida de mim, né? Um Deus que tem um zelo, e esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus fraco, né? Não é um Deus abatido, embora Ele se permitiu abater na cruz, mas por amor. Mas Ele não ficou na cruz, mas Ele ressuscitou ao 3º dia. E é interessante, esse texto me faz lembrar lá também o texto, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, onde Jesus vai falar que quando nós acolhemos alguém, é a Ele mesmo que nós estamos acolhendo aqui, né? Esses anjos, esses homens, que representam e levam ali a presença do próprio Deus. E eles depois irão experimentar esse milagre, e Sara irá de fato ficar grávida e virá esse filho da promessa. E Jesus também visita agora uma casa. Amigos de Jesus, amigos de Jesus. Interessante que Maria, ela se assentou ali e ficou, vai escutar o Senhor, né? Para ouvir Jesus falar. E Marta, ela fala: mas Senhor, olha a minha irmã, sem discernimento, não tem bom senso, ela deveria estar me ajudando aqui nas coisas, estou preparando aqui, né, o alimento, sei lá, estou preparando, arrumando aqui a casa para te acolher, ela está aí simplesmente. Talvez Maria até estivesse ali fazendo uma sala para Jesus, né, acolhendo Jesus, e Marta estava ali, poxa, mas ela
Está lá conversando e eu aqui, ralando sozinha, fazendo as coisas. Jesus, você não se importa que minha irmã fique aí? Pede para ela me dar uma força. E Jesus fala: Marta, Marta, você anda muito inquieta, muito preocupada, né? Talvez Jesus fosse dizer hoje, muito estressada. Mas Maria escolheu a melhor parte, né? E aqui, irmãos, nós precisamos entender que esta melhor parte não significa também excluir a outra parte. Na nossa vida cristã, precisa sempre o bom senso, o discernimento, né? Tempo, por isso, Eclesiastes 3, né? Tempo para cada coisa, a cada momento. E é interessante, irmãos, que a vida é assim. A vida é assim. O grande problema é quando nós invertemos as coisas, né? Já viu aquele ditado, né? Colocar os carros na frente dos bois, é isso? É. A coisa embola. E na vida é assim. Por exemplo, deixa eu ver esse garotinho aqui. Quantos anos você tem, pequeno? 8 anos. Qual que é o seu nome? O Tiago, tem 8 anos. Eu não posso pedir para o Tiago, de 8 anos, administrar uma casa. Eu não posso pedir para o Tiago, de 8 anos, né, marcar para ele a semana que vem o casamento. Ele é uma criança. Tem que viver as coisas próprias de criança. É o momento dele, é a história dele, nesse está sendo construído. E no nosso dia a dia também, gente. Pode ver, quando a gente inverte as coisas, a coisa vai desencadeando, vai bagunçando. Então é preciso entender isso. É preciso ter em nós precisamos viver esse lado de Maria, sim. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, ouvir e praticar. Não só ouvir e praticar. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, orar, buscar no Senhor, mas nós precisamos também cuidar das nossas obrigações, nós precisamos do nosso trabalho, da tarefa de casa. Por exemplo, o esposo, as pessoas que são casadas têm obrigações muito próprias. Os solteiros também têm obrigações muito próprias, que é da sua vida de solteiro, do nosso estado de vida. E nós precisamos entender isso. Não é que não precisa trabalhar, não é que não precise fazer as obrigações da casa. Aliás, eu dizia de manhã que inclusive nós precisamos educar os nossos filhos, os meninos e as meninas, né? Para as coisas de casa também. Para ensinar, por exemplo, a lavar uma louça, arrumar a casa, arrumar a cama quando levanta. Mas eu vou arrumar a cama para quê, gente? Se eu vou dormir de novo, daqui a pouco, passa as horas, à noite eu vou dormir. Então não precisa arrumar. Precisa sim, senhor. Precisa arrumar. Nas coisas simples do dia a dia. Gente, nós já não fazemos mais isso com os nossos filhos, não ensinamos. E não é à toa que às vezes tem pessoas aí já jovens, ou até adultos, que não sabem fazer nada. Nada talvez seja um exagero, né? Mas quase nada, né? Às vezes mulher vai casar, está nas vésperas do casamento, é que eu não sei cozinhar. Então vou viver no McDonald's comendo, né? Almoço, janta, café da manhã. Então a gente tem que aprender as coisas simples da vida. Isso é questão de sobrevivência, coisas simples, administrar isso. E tudo, irmãos, na vida, nós vamos aprendendo a partir do momento que nós vamos fazendo. Às vezes a mãe fala para o filho, vai lá na cozinha, coloca o leite para ferver. Aí ele pergunta, mas onde é que fica o fogão? Ele não sabe onde fica o fogão. Não é que ele não sabe acender o fogo, ele não sabe nem onde fica o fogão, né? E às vezes o marido também não sabe. Gente, algumas coisas nós precisamos fazendo uma leitura diferente, né? Se por um lado nós precisamos entender que alguns papéis precisam ser buscados, reencontrados, por exemplo, o marido, o cabeça da casa, o chefe,
É ele. E tem que ser ele. E aqui ninguém está falando de machismo, não é nada disso. Mas também, para você ser chefe da sua casa, meu querido, você precisa ser um homem de Deus. Precisa ser um homem também estabilizado, né? Que tem cabeça no lugar. E a mulher assumir o seu papel também de mãe, o seu papel de mulher dentro da casa. Estou falando na figura aí do esposo da esposa. Mas depois outras coisas a gente pode partilhar juntos. Também o marido pode lavar a louça. Também o marido pode arrumar a cama. Também os filhos podem lavar a louça e podem arrumar a cama. Também o marido pode cozinhar, e diga-se de passagem, tem alguns homens que dão um show na cozinha, né? Mais do que algumas mulheres, né? Mas pode e deve, precisa, sobretudo hoje. Quantos e quantos e quantos de nós que o casal trabalha fora? Talvez a grande maioria. Porque infelizmente também a mulher, né, precisa trabalhar às vezes para ajudar na manutenção e tal. Porque, gente, insisto, não estou falando aqui, isso não é machismo, não é preconceito, nada disso, esqueça isso. Estou dizendo, numa estrutura de família, o ideal, o que é ideal? É que nós temos o ideal, oh aleluia, que coisa maravilhosa, e temos o real, que é o nosso de cada dia, que a gente pode fazer o melhor, mas o ideal, que as mães pudessem acompanhar os filhos no processo do seu crescimento, pelo menos lá seus 5, 7 anos, isso é uma pena hoje, porque às vezes a mãe, com 6 meses, aliás, quantos meses que é? 4 meses só que pode ficar em casa, depois que nasce a criança, sei lá, 6 meses, 5, 6 meses, a criança já está no berçário, e tem que ficar ali, vai fazer todo o processo de vida, de crescimento, distante do cheiro da mãe e do pai. Psicologicamente falando, isso não é bom. Não sou eu que estou falando. A própria ciência, os teóricos da psicologia falam muito isso, né? É a base do nosso ser. Esse seria o ideal. Gente, conviver mais, estar mais juntos. O marido também não significa que não tem que estar em casa. É outro grande problema. Hoje, muitas vezes, a nossa geração, já hoje, está distante, por exemplo, dos pais. Não que ele queira ser distante, mas imagina, ele levanta, sai de manhã e só volta à noite, isso de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, e ainda quando não nos domingos. Qual o tempo que ele vai curtir a infância da criança? Gente, tem muitas pessoas traumatizadas com isso, sabia? Não me faltou nada, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou nada, não faltou casa, mas faltou afeto, faltou carinho, faltou abraço. Nunca recebi um abraço do meu pai, nunca tinha tempo. Então tem algumas coisas que a gente precisa ir revendo como família cristã para reconstruir. Colocar cada coisa no seu lugar, sim, o trabalho é necessário, é preciso, eu tenho que trabalhar, mas eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus, alimentar a minha alma, alimentar meu espírito, e me alimentar das coisas do Senhor, eu preciso cuidar da minha família. Gente, nós precisamos conviver em família. Nossa, padre, mas o que você está falando, todo mundo já está careca de saber. Sim, mas nós precisamos fazer isso, nós não fazemos. Mesmo no domingo, que é dia que a gente está em casa. Chega em casa, cada um pega o seu celular e vai viver para o seu mundo. Está errado também. Está errado. A gente precisa resgatar algumas coisas. E isso era para ontem, irmãos. Para ontem. Nós estamos nos reunindo como família, nos encontrando como família, muitas vezes. Desculpe, tem até porque tem 2 situações aqui que nós acabamos de ler. Quando morre alguém, quando alguém fica doente, sempre quando surge uma situação de dor, de sofrimento, ou senão de desgraça, aí a gente se reúne. Está errado. É preciso se esforçar um pouquinho mais. Mas padre, não dá? Dá sim, dá um jeito que dá. Aperta um pouquinho. É preciso reconfigurar um pouco mais a nossa família.
ensinar os filhos. Irmãos, educar as crianças. Eu não vou pedir para levantar a mão não, mas vocês que estão aqui que são pais, vocês, por exemplo, rezam com seus filhos todos os dias, vocês ensinam a rezar? Vocês dão exemplo como casal para os filhos? Percebe, irmãos, que nós estamos bem longe ainda de ser uma família cristã? Somos família cristã, nós somos família cristã porque nós somos a igreja, mas está longe ainda de ser uma família cristã. Está longe. O que Jesus está dizendo aqui para Marta, e agora ele acaba dizendo isso também para Maria, é que nós temos que casar as duas coisas. É preciso encontrar o tempo certo para as coisas certas, na hora certa. Você é casado, meu irmão. Você trabalha a semana inteira, graças a Deus. Já graças a Deus só por estar empregado, né? Porque também o que tem de gente desempregado no nosso país, né? Só os nossos políticos que não veem, né? Porque o salário deles não falha. Está sempre na mesa. E um salário gordo. Então, o povo brasileiro, aqueles que estão desempregados, para eles, é como o salário, né? Eles falam que o salário mínimo é suficiente. Por que eles não vivem com o salário que eles dizem que é suficiente? Né? Os deputados, vereadores, os prefeitos, né? Por que eles não vivem com o salário que eles dizem que é suficiente? Então, para eles está muito fácil, mas para quem passa a penúria do desemprego, sabe o que é? Mas assim, nós precisamos realmente cuidar das nossas famílias. Então, quando você, por exemplo, trabalha de segunda a sexta, e precisa trabalhar, mas quando chega no final de semana, de repente você, ao invés de ficar com a sua esposa, ficar com os seus filhos, ali para curtir, para ajudar naquilo que nós falamos, para ajudar a lavar a louça, para ajudar a cuidar da casa, porque também a mulher, por exemplo, a mulher que trabalha a semana inteira, no final de semana é quando ela vai descansar na cozinha, cuidando da casa. Gente, olha que interessante, quanta insensibilidade da parte dos filhos e dos maridos. Porque às vezes a mulher trabalha de fato, rala a semana inteira e no final de semana é ela sozinha que vai lavar a louça, que vai passar, que vai arrumar a casa, que vai cuidar das coisas. E como se fosse uma obrigação somente dela. Não, não é só dela, é de você como família. A gente precisa rever essas coisas. Volto de novo aqui nos homens. Então você trabalhou a semana inteira. Desculpe. Você precisa sim viver, respirar, curtir, ter seus amigos, mas você não pode ficar afundado o final de semana na porta do boteco, na cerveja com os amigos, ou no futebol. Tudo isso também, claro, eu estou dizendo, cuidado, medir, até onde? Agora, às vezes acontece também, gente, sabe por quê? Que às vezes o marido fica o tempo inteiro, fica fugindo de casa, fica no boteco, no bar com os amigos, porque às vezes em casa ele não se sente bem. E por que ele não se sente bem? Porque às vezes vocês precisam como família se reunir, rezar, conversar e dialogar. Mas aí às vezes a mulher só reclama, só traz bucha, só traz problema, só traz conflitos. E é interessante que todos nós, a começar de mim, todos nós, vivenciamos conflitos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Alguns mais, outros menos, mas sempre vivenciamos os conflitos. E nós estamos, preste atenção, amados, porque nós estamos procurando os caminhos os mais errados para resolver os conflitos. Quando você está vivendo um conflito, quer seja na sua família, no seu casamento, qualquer que seja, você não tem que intensificar ele. Você tem que justamente diluir ele. Por isso a sua esposa é a pessoa que você deve rasgar o seu coração. Por isso os seus filhos, claro, não estou dizendo a criança, como eu falei, é criança, mas os jovens que já entendem, às vezes na reunião da casa, que não acontece, mas precisa começar a acontecer,
Colocar as coisas. Ó, está aqui na mesa. Nossas dívidas, nossas contas, coloca aqui, é para a gente discutir, é família. O grande problema é que nós não estamos sendo família. O problema da mulher dela, que se dane, que ela se lasque, resolva sozinha. O problema do marido, problema seu, né? Às vezes até o filho, olha lá o que seu filho fez. Seu filho? Nosso filho. Ninguém fez sozinho o filho. A gente precisa assumir a família, gente. Assumir os problemas juntos, porque quando a gente assume juntos, a gente não precisa ficar escondendo, chora juntos, sofre juntos, celebra juntos. Nós precisamos redescobrir as coisas, nós estamos fazendo muita coisa errada, na condução da nossa família. Rezar juntos, rezar juntos. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas. E o pior é que às vezes só Marta talvez esteja preocupando mesmo, porque o outro está com a cabeça nas nuvens. Traga a situação e resolvam juntos, estudem juntos a melhor saída. E é interessante porque, veja, amados, muitos conflitos continuam a acontecer porque as pessoas não entendem. Por que será que os filhos ficam cobrando certas coisas dos pais? Porque eles não sabem o que está acontecendo. Pode ver isso no casamento, com os filhos, na criação dos filhos. Quando você pergunta e o outro não fala, o que vai acontecer? Você vai tirar suas conclusões. Se ele não falou, se ele não deu a resposta, então eu começo a criar as minhas respostas. O que eu acho, o que eu penso, porque ele não falou. Precisa conversar mais, gente. Ah, mas não tem tempo. Tem que ter tempo. No casamento tem que ter tempo para conversar. Se não tem tempo, arruma. Dá um jeito. Fica menos na televisão, fica menos no celular, né? Fica menos tempo fazendo tantas coisas, tantas bobagens. E viver, amados. Vivam. Estejam com as pessoas que vocês amam, que são importantes para vocês. Gente, nós estamos contaminados por esse mundo descrente. Primeiro, o mundo não acredita no que nós estamos fazendo aqui agora. O mundo não acredita. Mas que besteira é essa? Você levantar do único dia que você tem para dormir até mais tarde, você vai levantar cedo para ir para a igreja. Fazer o quê? Eu vi o padre ficar falando lá, lorota, que é assim que dizem. O mundo não respira o que nós respiramos. O mundo não espera o que nós esperamos. O mundo não acredita no que nós acreditamos. O mundo não espera o que nós estamos buscando. Então a gente não tem que pautar a nossa vida naquilo que o mundo propõe. Não é isso que Paulo fala? Estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós somos, o novo céu, nova terra. É lá, esse é o caminho. É por isso que vale a pena passar os conflitos, as dores, os sofrimentos, as separações, as incompreensões, porque o que nós estamos buscando está muito além disso aqui, muito além. Por isso que a gente não pode gastar toda a nossa energia naquilo que às vezes é ruim. Pode ver. Às vezes a pessoa faz tantas coisas boas e a gente não percebe, mas na hora que ela pisa na bola, acabou para mim. Oxe, isso acontece muito, por exemplo, com os jovens. Você não percebe, meu filho. Talvez você que inclusive não trabalha, mas você não está pelado, né? Você tem uma roupa, você tem comida, você tem uma casa, você tem uma cama. De onde que veio isso? Papai e mamãe que deu. Alguém providenciou pelas mãos do Senhor. E você não percebe. Mas só na hora que você pede, sei lá, 20, 30 reais para você ir não sei onde, ele fala, não tem, não presta, não quer me dar. É porque não gosta de mim. Mas que diacho? Não foi capaz de perceber tudo que foi feito, mas agora por um não gosta mais de mim. Não, gente.
Tem muita coisa errada, viu? Muita coisa errada, na minha família e na sua. A gente precisa começar a rever isso. E o foco e a base, pelo amor de Deus, é essa aqui, ó. A palavra, a doutrina, o ensinamento. Não, como é que você quer ser uma família cristã, se às vezes a base, os ensinamentos que você tem, é das novelas da Rede Globo? Que raio de base é esse? De ensinamento, que aliás tem quebrado, estraçalhado aquilo que nós entendemos como família. Cristão, olha, o mundo pode criar quantas estruturas de família que queira, mas a família cristã e querida por Deus é essa que está alicerçada aqui. Respeitamos, devemos respeitar, porque o nosso Deus nos ensina isso, a nossa igreja nos ensina isso, mas a verdadeira família baseada, sustentada, criada por Deus, é esta aqui. O exemplo, José, Maria, Jesus. Paremos de complicar as coisas, a gente complica demais. Irmãos, 50% da nossa vida, nossas relações, diálogo. Tem que dialogar, tem que conversar. Casamento, tem de uma padre, meu esposo não conversa. Precisa conversar, meu querido. Precisa conversar. O seu problema não é seu, é seu e da sua esposa, e vice-versa. Parem. Ah, mas o seu filho está com tal problema, vai conversar. Não, converse os dois. E entrem num consenso. Às vezes a gente educa errado também, né? Pai diz sim, a mãe diz não. Pai diz não, mãe diz sim. Pode parar com isso. Isso não educa filho assim. Entrem num consenso, conversem vocês dois antes e falem, olha, a decisão nossa é essa. Agora essa história, toda hora que bate, um fala uma coisa. Não, vocês estão estragando os filhos, desorientando inclusive criança. Quando a criança sabe que a mãe é boazinha, ela sempre vai passar a mão, então ela sempre vai pedir para ela. O pai já é bravo, ele não vai deixar mesmo, então eu não peço. Talvez eu peça, mãe, peça para o meu pai. Isso não é bom, gente. Por que o filho tem que dizer para a mãe pedir para o pai? Tem alguma coisa aí na relação que já não está bem. Tem que ter confiança. Não precisa educar ninguém, não tem que educar o filho simplesmente no chicote. Às vezes precisa usar o chinelo mesmo, às vezes precisa. Às vezes precisa deixar de castigo, porque também, olha, de novo, nada de extremos, equilíbrio. Dê carinho, dê amor, abrace, valorize. Às vezes nunca pegou o boletim do filho para olhar a nota. No dia que traz e tem uma nota vermelha, você acaba com o garoto, destrói. Mas não foi capaz de perceber as outras notas, mas focou ali naquela vermelha. Que diabo? Valorize as coisas boas também. Tem que dar conta, gente, dessas coisas. Por isso, amados, eu quero encerrar aqui, que família, gente, casamento, gente, não é simplesmente, eu vou experimentar, vou pegar aqui um taquinho, vou ver um pouquinho como é que... Não, pelo amor de Deus, família é coisa séria, educação de filhos é coisa séria, fazer filho é muito fácil fazer, diga-se de passagem, mas ser pai e ser mãe, meu filho, aí que o caldo engrossa. Educar, né? Estar presente nos momentos, não vou dizer em todos, né, porque às vezes não tem condições mesmo, mas estar presente, aí que está o problema, aí que está o desafio. Então, por exemplo, antes de querer casar, eu quero casar, porque todo mundo está casando, só porque todo mundo está casando? Tem muita gente descasando também, pelas dores, pelas circunstâncias da vida, e aí só quem descasou, que sabe o que é a dor, o sofrimento, né? De uma separação, de um casamento que não deu certo. Nós estamos falando sempre de possibilidade, gente. De repente a pessoa casa e elas vão viver 100 anos juntos.
De repente casa e fica um mês. Percebe? Mas por quê, padre? Conversa, tem de conversar, tem de conhecer. Se conhecer e permitir que o outro também te conheça. É engraçado que tem muita gente se conhecendo, não estou nem dizendo conhecer o outro, se conhecendo depois de um casamento. Eu dizia de manhã, namoro, por exemplo, se você namora, e o namoro é conflito constante, está sempre em atrito, está sempre brigando, está sempre dando errado, não case. Não case que não vai dar certo. Se no namoro a coisa não estou falando que não tem umas briguinhas, isso é normal, algumas briguinhas. Agora, tem aquilo que é normal e tendo aquilo que passa dos limites. Gente, bom senso. Se passou do limite, não fica insistindo no casamento, que não vai dar certo. Se no namoro não dá certo, porque no namoro é assim, a gente está namorando, a gente brigou, a gente pode brigar todo dia, mas todo dia a gente briga, eu vou para minha casa, você vai para a sua. Passa da saudade e tal. E depois do casamento? Não dura muito tempo. Algumas coisas tem que ir acertando desde já, gente. Se o seu namorado, seu garoto, né, gosta de um biquinho de garrafa, padre, mas ele diz que depois que a gente casar, ele para. Só muda os personagens, porque a história é a mesma. E é sofrida. E é dolorosa. Gente, não dá para brincar com a vida. O mundo aí fora está brincando com a vida. E o problema é que nós estamos, por isso que eu falei, estamos contaminados. Não, a vida é coisa séria, a vida é alicerçada, tem uma base aqui, nos valores. E aí, agora sim quero encerrar. Gente, não dá para viver uma vida com Deus, não dá para viver uma vida de família, não dá para viver uma vida de fé, não dá para levar uma vida de coerência, se não houver renúncia. Quero viver a minha juventude, quero viver meu casamento, mas não quero renunciar na minha. Então, você não entendeu nada, porque tem renúncia mesmo. Tem renúncia mesmo. Um jovem que é de igreja, por exemplo, quando ele opta, por exemplo, ontem teve aqui o teatro, né? A vir para o teatro, a vir para a igreja, a vir para um grupo de jovens, a ir para tantos lugares aí que não cabe um cristão, é uma renúncia que ele está fazendo. Eu posso ir por muitos lugares, mas eu estou renunciando porque eu quero ser de Deus. A grande questão aqui é que hoje, muitas vezes, nós já não estamos sendo inteiramente de Deus, nós estamos, né, um pouco de Deus e um pouco do mundo. Nós já estamos no mundo, mas eu estou dizendo aqui, é preciso fazer, todos os dias a gente faz escolhas. E quando nós não estamos no equilíbrio para fazer escolhas, a gente se desespera. Pode ver, coisas bobas tira a gente da linha. Coisas pequenas desestabiliza. A gente fica frustrado, ninguém gosta de nós, ninguém me ama, aquela velha história. Porque coisas pequenas, não estamos preparados para isso. E é preciso entender que a vida que o mundo está apresentando é mentira. Essa vida aí fora é mentira. Mentira. Parece até que são felizes, mas são infelizes. Porque quando eu preciso sufocar na bebida, nas drogas, numa sexualidade desenfreada, é mentira. Mas não é só nós, gente, todo mundo precisa de equilíbrio. Quem crê, quem não crê, quem está na igreja, quem está lá, todo mundo precisa. A questão é que nós que estamos aqui, entendemos isso. Deus, abençoe estes filhos. Eu peço, Senhor, eu peço de modo especial pelos nossos jovens, os jovens católicos, os jovens de fé, os jovens que querem assumir um verdadeiro compromisso contigo, com a tua palavra, com a igreja. Meu Deus, como é difícil para esses filhos viverem a castidade, a pureza, a santidade.
Ajuda-os, Senhor, sustenta-os no bom propósito. Deus, olha, Senhor, por esses filhos, por esses casais que estão aqui agora nesse santuário, eles estão participando desta missa, mas eles estão trazendo também as suas dores, seus conflitos, seus medos, suas inseguranças. Jesus, põe a tua mão, por misericórdia, põe a tua mão. Toca, Jesus, nesse coração duro, fechado, convicto dos seus caminhos. Preste atenção, meu irmão, porque se você tem dado tanta cabeçada, pode ser que está na hora de você rever algumas coisas, rever alguns conceitos, e rever esses conceitos e mudar, ter algumas direções novas, não significa que você está perdendo, pelo contrário, você está ganhando, e você vai ver o quanto você, inclusive, será feliz. Feliz. Deixa Deus trabalhar a sua segurança. Você, por exemplo, mulher, você é ciumenta demais, minha filha. Você já percebeu, já se deu conta do que o seu ciúme está fazendo com o seu casamento? Você se deu conta que o seu casamento está em crise por causa do seu ciúme, inclusive sem fundamento nenhum? Se deu conta que os seus ciúmes é inclusive por causa da sua insegurança consigo mesmo, das suas carências? Volta o teu coração, jovem, para a relação com seu pai. Inclusive muitas coisas na sua vida profissional e no seu relacionamento não tem dado certo, não está funcionando, porque a relação com seu pai, a palavra esta tem sido inferno, um inferno. E você até diz, a gente não se bica. Deixa Deus trabalhar isso no seu coração. Não importa o quão duro seja o seu pai, mas quem está aqui agora, nesse momento, no santuário é você. Deixa Deus trabalhar o seu coração. Porque a partir do momento em que você abrir, mesmo que ele não se permita, mas quando você se permitir trabalhar, você verá que as coisas irão fluir, os caminhos irão se abrir para você, no seu trabalho, na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu relacionamento. Deus acolhe então cada uma destas famílias, cada um dos teus filhos, esses que estão aqui agora, os que estão em casa. Eu lanço a tua bênção, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu lanço a tua bênção sobre cada uma destas vidas, sobre cada um desses filhos, os jovens, solteiros, os que estão namorando, os que estão noivado, os que estão, os teus filhos, os casais, as crianças. Senhor, sobre a questão financeira, que aliás tem sido o estupim de muitos desencontros na vida deste casal, as questões financeiras. Mas eu lanço, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, agora nesse momento, sobre a sua casa, sobre a sua família, assim como aqueles 3 homens visitaram Abraão e Sara, e Jesus visitou Marta e Maria, o Senhor visita agora, nesse momento, a sua casa, para desfazer, para destruir as obras do mal, inclusive no coração das pessoas,
dos corações rancorosos, feridos, magoados, carregados de ódio e de sentimento de vingança. Eu lanço, Senhor, a tua bênção, para que nesse momento, tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não for para a glorificação do teu nome, mas que vier das trevas e da maldade humana, nesse momento, seja destruído, quebrado, desfeito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.